No coração de uma floresta tão antiga que as árvores pareciam sussurrar segredos do tempo, ficava a pequena e isolada vila de Oakhaven. Aninhada entre picos imponentes e um rio sinuoso, Oakhaven era um lugar onde as tradições eram tão profundas quanto as raízes dos carvalhos centenários que lhe davam nome. E nenhuma tradição era mais sombria ou mais reverenciada do que a lenda da besta de Oakhaven. Contos de uma criatura monstruosa, metade homem, metade lobo, que assombrava a lua cheia, eram contados para crianças e temidos por adultos. Mas para Elara, uma jovem herborista com cabelos cor de ébano e olhos tão verdes quanto as folhas da floresta, a lenda era apenas isso, uma lenda. Seu avô, um caçador de peles enrugado e sábio, tinha enchido sua infância com essas histórias, mas Elara as via como meros avisos para respeitar a natureza indomada ao redor da vila. O que Elara não sabia era que a besta de Oakhaven não era uma lenda. Era uma maldição, e ela estava prestes a colidir com ela. A primeira indicação veio com o desaparecimento de gado. Vacas gordas e ovelhas lanudas sumiam sem deixar rastros, suas canetas vazias, exceto por algumas gotas de sangue escuro e um cheiro nauseante de almíscar e medo. Os aldeões culparam lobos, ursos, qualquer coisa, menos a verdade que todos sentiam no fundo de seus ossos. Elara, com seu conhecimento das trilhas da floresta, foi a primeira a encontrar algo mais perturbador: pegadas. Não eram apenas as pegadas de lobo, mas algo maior, mais pesado, com uma forma que lembrava estranhamente uma mão humana. O medo começou a se espalhar como uma névoa fria. As noites se tornaram mais longas, mais tensas. As janelas eram trancadas, as portas barricadas. As fogueiras crepitavam mais intensamente nas lareiras de cada casa. Então veio a lua cheia. Elara estava no bosque, como de costume, colhendo ervas raras sob o luar prateado. Ela adorava a quietude da floresta à noite, a sinfonia de grilos e corujas. Mas naquela noite, o ar estava diferente, espesso com uma tensão quase palpável. Um uivo rompeu o silêncio, um som que não era nem de lobo nem de homem, mas um lamento de pura agonia e ferocidade. Um calafrio gelou a espinha de Elara. Era o som mais aterrorizante que ela já havia ouvido. Ela correu, as ervas esquecidas em sua cesta, seu coração batendo como um tambor em seu peito. De repente, um vulto escuro irrompeu da moita, quase a derrubando. Era grande, peludo e se movia com uma velocidade não natural. Seus olhos, que brilhavam com uma intensidade avermelhada no escuro, não eram de um animal comum. Eles estavam cheios de inteligência e tormento. Era a besta. Elara não correu. Uma estranha mistura de terror e fascínio a manteve plantada no chão. A criatura rosnou, expondo dentes afiados como adagas. O cheiro de sangue e terra molhada era esmagador. Mas enquanto ela olhava para aqueles olhos vermelhos, ela sentiu uma pontada de algo mais profundo do que o medo. Uma tristeza esmagadora, um pedido mudo de ajuda. O momento se quebrou quando a criatura investiu. Elara se jogou para o lado, sentindo o vento do corpo da besta passar por ela. Ela rolou e se levantou, correndo de volta para Oakhaven como nunca antes. A cada passo, ela podia ouvir o som pesado da besta a seguindo, seus uivos furiosos ecoando entre as árvores. Ela chegou à periferia da vila, exausta e ofegante, quando ouviu os gritos. Gritos de puro terror. A besta já havia chegado. Oakhaven estava em caos. As casas estavam sendo atacadas, portas arrancadas de seus batentes. Os aldeões corriam em pânico, seus rostos contorcidos de horror. O avô de Elara, apesar de sua idade, estava na praça da vila, um machado em suas mãos enrugadas, tentando organizar uma defesa. A besta estava no centro de tudo, uma força de destruição imparável. Ela rasgou uma carroça de feno com uma única pata, atirando feno e madeira para o ar. Seus uivos eram ensurdecedores, um hino à sua selvageria.
Elara viu sua chance. Ela conhecia um segredo, um antigo remédio que seu avô havia mencionado em suas histórias. Uma erva rara chamada luar de prata, que dizia-se acalmar a febre de uma fera. Era uma história infantil, mas e se houvesse uma verdade nela? Ela correu para sua cabana, pegou sua bolsa de ervas e correu para a floresta novamente. Ela sabia onde encontrar o luar de prata, uma pequena clareira escondida atrás de uma cachoeira. O tempo era precioso. Enquanto ela procurava febrilmente, os sons de Oakhaven continuavam a ecoar pela floresta. Gritos, uivos, o rugido da besta. Elara encontrou o luar de prata, uma planta delicada com folhas prateadas que brilhavam sob o luar. Ela colheu-o com as mãos trêmulas e correu de volta. Quando ela voltou, a cena na vila era de puro horror. Mais casas estavam destruídas e os aldeões estavam encurralados, alguns feridos. A besta estava se preparando para o ataque final. Elara se jogou para a frente, ignorando os gritos de seu avô. "Fique para trás, Elara!" ele gritou, mas ela não podia. Ela esmagou o luar de prata em suas mãos, criando uma pasta verde prateada. Com um grito, ela jogou-se sobre a besta, que estava prestes a atacar um grupo de aldeões. Ela aterrissou nas costas da criatura, segurando-se no pelo espesso, enquanto a besta tentava sacudi-la. Com uma coragem que ela não sabia que possuía, Elara esfregou a pasta de luar de prata na testa da besta. A reação foi imediata e violenta. A criatura uivou, não de fúria, mas de uma dor excruciante. Ela se contorceu, batendo o corpo contra o chão. Elara foi jogada para longe, batendo contra uma parede de madeira e sentindo uma dor aguda na cabeça. Enquanto a besta se debatia, algo começou a acontecer. O pelo começou a recuar, a pele a encolher. Os ossos estalaram audivelmente. Os olhos vermelhos perderam seu brilho demoníaco, sendo substituídos por uma cor mais familiar. Diante dos olhos aterrorizados dos aldeões, a besta começou a encolher, a se contorcer, a se transformar. O lobisomem se dissolveu, revelando um homem. Um jovem, talvez 20 anos, com cabelos escuros emaranhados e um rosto pálido e angular. Ele estava nu, exceto por alguns trapos esfarrapados, e seus olhos estavam arregalados de horror e confusão. Ele parecia familiar. O avô de Elara engasgou. "Pelo amor de Deus, é Silas!" Silas era o filho do ferreiro, um jovem que havia desaparecido da vila há meses, dado como perdido na floresta. Mas ele não estava perdido. Ele estava amaldiçoado. O terror da noite se transformou em uma estranha mistura de choque e pena. A besta de Oakhaven não era um monstro sem alma, era Silas, vítima de uma maldição incompreensível. Nos dias que se seguiram, a vila ficou dividida. Alguns queriam exilar Silas, temendo que a maldição retornasse. Outros, principalmente os que Elara havia curado com suas ervas, viam-no como uma vítima. Elara, porém, estava convencida de que havia uma cura. Ela passou dias e noites em sua cabana, estudando livros antigos, experimentando com ervas e ouvindo os conselhos de seu avô, que revelou ter seu próprio conhecimento oculto sobre as maldições da floresta. Ele sabia sobre uma antiga linhagem de pessoas que, devido a uma violação de um espírito da floresta, eram amaldiçoadas a se transformar. Mas ele também sabia de uma maneira de romper o ciclo. Com o tempo, Elara desenvolveu uma poção complexa, uma mistura de luar de prata, raízes de carvalho negro e o orvalho de 7 flores noturnas. Era um ritual, tanto quanto uma cura, que exigia uma lua cheia e a presença daqueles que o amavam. Na próxima lua cheia, a vila se reuniu na clareira onde Elara havia encontrado o luar de prata. Silas, amarrado para sua própria segurança, estava pálido e aterrorizado. Quando a lua subiu, a transformação começou novamente. Silas se contorceu, gemendo de dor, seus ossos estalando e se remodelando. Elara, com o coração apertado, aproximou-se da criatura uivante. Em suas mãos, ela segurava a poção. Com a ajuda de seu avô,
Eles forçaram a mistura na garganta da besta. A criatura engasgou, caiu no chão e então o uivo mudou. De fúria para dor, para uma espécie de lamento cansado. A besta se contorceu mais uma vez, mas desta vez a transformação foi diferente. Não havia violência, apenas uma lentidão gradual. O pelo recuou, as garras se retraíram e a forma humana de Silas reapareceu. Desta vez sem a palidez doentia ou os olhos selvagens. Ele respirava pesadamente, suado e exausto, mas seus olhos estavam claros. A maldição estava quebrada. Oakhaven nunca mais foi a mesma. A lenda da besta de Oakhaven se tornou uma história de redenção e cura. Silas, agora livre de sua maldição, tornou-se um guardião da floresta, ajudando Elara a catalogar e entender as propriedades mágicas das plantas. Elara se tornou a curandeira de Oakhaven, sua sabedoria e coragem celebradas por todos. E nas noites de lua cheia, os aldeões não se escondiam mais. Em vez disso, eles olhavam para o céu noturno, lembrando-se da besta que uma vez os aterrorizou, e do poder do amor, da coragem e da compreensão que a havia curado. A floresta, antes temida, agora era vista como um lugar de mistério e maravilha. Suas profundezas guardando segredos que Elara estava apenas começando a desvendar.